Aleluia, glória a Deus. Pois a palavra de Deus está no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5. Nós temos as últimas palavras, mensagem que nós estamos trazendo, ela acerca de sabedoria. Amém, igreja? Eclesiastes, capítulo 5, acerca de sabedoria. Porque com sabedoria nós vencemos a guerra, sim ou não? Nós temos que ser sábios. E essa palavra Eclesiastes 5 são conselhos, pensamentos do rei Salomão. Amém? E aqui nós vamos estar recebendo alguns conselhos de Deus. Aleluia, glória a Deus pela nossa vida. De repente, nesta noite, tu veio buscar algo de Deus. Às vezes, os conselhos dos homens não se encaixam na tua vida, ou você não é uma pessoa difícil de ouvir as pessoas, de entender, compreender, né? Mas você vai ouvir Deus falar vários conselhos práticos, né? Vários conselhos práticos para a nossa vida, né? O que nós temos que fazer, aleluia, é ouvir o que, igreja? Bom conselho. Nem todo conselho é bom, né? Tem conselho aí que leva a pessoa para o inferno. Mas aqui a gente vai aprender algo muito importante para a nossa vida, para que a gente coloque a nossa vida na direção certa, né? Eu sou muito prudente nos conselhos que eu passo, naquilo que eu falo diante de Deus, justamente por causa de uma palavra como essa, que a gente tem que ter responsabilidade, porque muitos já perderam a responsabilidade com Deus, já não se importam mais, bem? Muito passam para as pessoas qualquer tipo de coisa, entregam qualquer comida podre para as pessoas, elas estão se comendo, estão achando que Deus está falando, que Deus está fazendo. E é um perigo muito grande ter isso. Bem? Olha o que fala aqui, gente. A minha aqui está um pouco já traduzido para o tempo de agora, mas se acompanha na sua. Bem? É só para você ter um entendimento bem do que Deus quer falar com você. Tenha cuidado quando for o que? Ao tempo. Quer dizer o que? Salomão está dando um conselho. Tenha cuidado quando você for ao tempo. Tem pessoas que ela diz o quê? Que não precisa a pessoa ir para a igreja, não. Sim ou não? O templo é o que, igreja? A casa de Deus. E às vezes a gente segue muito o conselho errado das pessoas, né? A gente vê, às vezes, tem gente que é o crente da internet, só fica na internet, aí quando pega aqueles pastores que não têm compromisso de salvar algo, tem pastor que eles são feitos pelos homens, não chamados por Deus, não foi Deus que o fez, ele não tem sobre eles responsabilidade nenhuma, né? O pastor fez por vaidade, porque tem que fazer discípulo, fazer obreiro, ele faz o pastor fica lá, e daqui a pouco ele vai para a internet e começa a falar um montão de besteira. Entendeu? Aí eu sempre vejo, né, muitos que dizem, não precisa ir para a igreja, não precisa disso, não precisa daquilo. Sabe por quê, igreja? Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não sou dirigente de igreja nenhuma, né? Ele não sou presidente de igreja nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, porque não foram chamados por Deus. Mas se eu quiser, que qualquer pessoa aí é um pastor, eu tenho, né? Eu posso fazer isso. Né? Levantar o obreiro, eu posso fazer isso, mas nós temos responsabilidade, não é pela vaidade, mas é pelo chamado de Deus. Então aqui, olha o que fala: tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como faz os tolos. O que é tolo, igreja?
Ele está dizendo, não ofereça o sacrifício como faz o quê? Aquelas pessoas que não têm o que entender. Porque tem gente que vem para a igreja, ela não sabe nem o que está fazendo lá. Tem gente que vem para a igreja, acha que vem para a igreja, o pensamento da pessoa é o quê? Quem ensina a pessoa? Ela vem para a igreja pedir para Deus. A gente não vem para a igreja para pedir para Deus. Nós vem para a igreja para adorar a Deus. O templo foi construído para adoração, não para petição. Ah, eu quero carro, eu quero casa, eu quero casamento, eu quero isso. A própria palavra de Deus diz para a gente que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. É claro que nós temos que pedir e dar-se coisar. Mas Salomão diz assim para a gente: cuidado, que o propósito da igreja não é a gente pedir, mas é adorar. E o que mais pouco a gente faz na igreja, o que é adorar. Nós acabamos agora de adorar a Deus. Se não, nós estávamos louvando a Deus, nós estávamos adorando a Deus. O que Deus recebe da gente é adoração. Daqui nessa adoração que nós estamos adorando a Deus aqui, viu como é que estava forte a adoração? Deus está te entregando tudo. Porque Deus é o Pai. Quando Deus está recebendo a tua adoração, Deus está deliberando milagres sobre a tua vida. Deus está te abençoando. Aleluia. Porque não é dando que se recebe. Se você está dando o que Deus quer, é a tua adoração, Deus vai entregar também o que você precisa, o que você quer. Aquilo que Ele está vendo é a tua necessidade, igreja. Ele diz assim, mas assim, ó: não ofereça o seu sacrifício como faz os loucos, que nem sabe que não estou fazendo isso de maneira séria. Vá pronto para ouvir e receber a Deus. Vá pronto para ouvir e receber a Deus. Olha, ele diz mais: pense bem antes de quê? De falar. Oi? Eu estou dizendo, eu falei para você, porque aqui, eu estou trazendo aqui, mas é porque essa diferença aqui, para você entender mais. Entendeu? Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui: pense bem antes de quê? De você falar. A única coisa que muda aqui é a tradução. Entendeu? Senão eu teria que interpretar isso e te levar mais 2, 3 horas de pregação. Vem? Ele diz assim, ó: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. É o que mais tem. A pessoa que ela está chega na igreja, precisando de algo na vida dela, e começa a abrir a boca e fazer promessa para Deus. Eu mais que isso. Ah, Senhor, eu prometo, se o Senhor abrir uma porta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, Senhor, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, me curar, Senhor, eu nunca mais abandono o Senhor, nunca deixo o teu caminho, não tem nada que me tira da tua presença. E a pessoa não recebe? Recebe, igreja. É o que recebe. Aprenda uma coisa, igreja. Deus, Ele não fica em dívida com ninguém. Somos nós que ficamos com dívida com Deus. Deus não fica com dívida. Deus, porque a gente abre a boca e fala para Deus, Deus te dá. Deus, Ele te entrega aquilo que você quer. Mas é a gente que fica com dívida com Deus. Ele diz assim, ó: aleluia, glória a Deus. E diz: Deus está no céu, meu versículo, tá? Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Cuidado com palavras. É o conselho do rei Salomão. Com palavras precipitadas, palavras muitas vezes até de desespero. E a pessoa se encontra numa situação desesperadora e ela vai acabar prometendo coisas para Deus que ela não vai fazer o quê? Que ela não vai cumprir. Então, em vez da vida da pessoa se tornar uma bênção, se torna o quê? Uma maldição. Você lembra que no início do culto eu falei que a maioria das maldições da vida da pessoa não está porque o diabo amaldiçoou, não é por um trabalho de vida. Todo mundo acha que a maldição entra na vida da pessoa por macumba, o macumbeiro, a culpa do macumbeiro, a culpa do espírito. Ah, fez um trabalho no cemitério, As pessoas já pensam em maldição no pior problema, né? Tem que ser dentro do cemitério, fez no crânio, matou animal, fez isso, fez aquilo, não fez nada disso. A pior maldição é a pessoa que quer adquirir, é quando ela entra na igreja que ela não sabe
como ela vai chegar em Deus, o que ela vai fazer na casa de Deus, ou na sua necessidade, numa preocupação, num desespero, ela acaba prometendo coisas para Deus, e ela não cumpre, e acaba o quê, igreja? Ela fica em débito com? Ela fica em débito com Deus, e em vez da vida dela andar para frente, a vida dela fica estacionada, paralisada, ela não vai nem para frente, ela não vai nem para trás. Às vezes a pessoa fala assim, pô, a pessoa está indo para o fundo do poço, está nada, está estabilizado, ela está parada, ela não tem crescimento, ela não cresce, ela não vai para frente nem vai para trás. Ele diz assim, ó, quanto mais, no versículo 3, quanto mais vocês se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais vocês falar, mais tolice dirá. É por isso que às vezes a gente vai em muito lugar, e quando a gente chega lá, a gente só vai ouvir um montão de um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. No final das contas, quando você sai da igreja, você não sabe nem o que Deus falou. O que Deus falou comigo? Que Deus falou através de tanta gente, cada um falou uma coisa diferente, que eu não sei nem o que Deus falou comigo. No final de tudo, isso acontece, você acaba pegando uma palavra de Deus que te agradou, o teu ego, que te amaciou, te fez uma massagem por dentro, que falou aquilo que você queria falar, de 100 oportunidades, 10 oportunidades que teve na igreja, de pessoas que levou uma coisa diferente, você vai catar aquilo que é, ó, o teu pecado. Você vai falar assim, ó, eu vou ficar com essa, porque esse aqui não feriu o meu pecado, não feriu o meu problema, eu quero essa palavra. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu fui lá na igreja, o fulano de tal, o irmão lá, falou isso. Mas em qual circunstância o irmão falou isso? Por que tu pegou essa palavra para a tua vida? Já falou que sempre a pessoa quer pegar a palavra aqui, aquela palavra que ela está assim, eu estou passando por essa situação, mas eu não quero deixar esse problema, eu não vejo isso aqui como problema, então alguém soltou essa palavra, mas se Deus está mandando a gente largar um problema, aquela palavra a gente não colhe aqui, quando Deus manda a gente largar uma situação, largar alguma coisa que nós estamos vivendo, quando Deus chama a atenção para nós, né, ser mais pessoas convertidas a Ele. A gente não quer pegar essas palavras, mas a gente só quer pegar a palavra do irmão, a gente solta aquilo que agradou, né? Então, ele diz assim, ó, assim, ó, isso aqui é muito forte, versículo 4, ó, assim quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Está vendo? Porque mais a gente vê que eu, no longo da minha caminhada, eu passei e eu vi nele, no versículo 4 na Bíblia, não estou esquecendo, mas escrito assim, versículo 4, quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de quê? De tolo. Quer dizer o quê? Quando você cumpre uma coisa para Deus, você não cumpre, você está sendo o quê? Uma pessoa tola. Você para Deus não é uma pessoa que é inteligente. Agora eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo. Igreja, presta bem atenção. Tem gente que às vezes Jesus ele diz assim, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas tem gente que está com um fardo tão pesado, sabe de quê? De voto que fez a Deus e não cumpriu com Deus. Está sobrecarregado. E as pessoas que ela acham que é o diabo, é o demônio. O problema das pessoas é colocar a culpa no demônio. Elas botam a culpa no diabo para poder ter o quê? Ele diz assim, não, o problema não é a vida do diabo, não, o problema da tua vida é você próprio. Sabe que ele falou muito, falou do que não conhecia, prometeu o que não devia, e prometeu para Deus aquilo que você não ia o quê? Que a pessoa não ia cumprir diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que é assim, igreja. Ela está sobrecarregada e de maldição, porque em vez de ela pagar para Deus aquilo que ela falou, cumprir com Deus aquilo que ela falou, e ter uma vida de entendimento, uma vida sábia, uma vida próspera com Deus, abençoada, ela acaba se tornando uma pessoa maldita diante de Deus. E é por isso que a gente vê muitas pessoas que estão passando por muitos problemas na igreja, doentes,
Pessoas que já falam assim, não, Deus me quer assim. Deus quer assim por quê, igreja? É muito fácil. Deus perdoa o pecado. Se Deus perdoasse o pecado, por que Deus perdoa o voto? Ele cobra, igreja. Eu não estou falando voto de dinheiro, não, igreja. Amém? Aquele que prega não é de dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro, não. É a tua palavra que você cumpre com Deus. Mas cada um de nós sabemos aquilo que nós prometemos para Deus, que foram para Deus, e nós estamos aqui com Deus. Deus está cobrando, tá? Ele está cuidando com Deus. Sabe por que Deus está cobrando? Muitas vezes, igreja, para te libertar da maldição. Porque só tem uma forma da gente ser honesto com Deus para ele se libertar das maldições da nossa vida, que cai com a bola da nossa vida, que não é diabo, não. O problema é que a gente fica muito com esse negócio de diabolizando as coisas. É o diabo. E a tua palavra, igreja? Quer dizer que você é uma pessoa sem palavra de Deus? Quer dizer, Deus vai perdoar algo que você falou para Deus, algo que você pode cumprir com Deus e não cumpre diante de Deus, aí Deus tem que te perdoar. Nós não estamos falando aqui de um pecado comum, mas estamos falando aqui de algo que a pessoa promete, a gente promete as coisas que a gente fala com Deus, igreja, e a gente não está nem aí. Esquece. Esqueci. Porque eu falei para Deus, não tem que ser mentira. Mas uma coisa eu vou dizer para você: quando falta um pão na tua casa, você cobra de Deus. Tem gente que diz até para Deus: Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Quando a pessoa se encontra doente, enferma, no leito do hospital, passando por uma situação difícil, quando a pessoa está precisando de Deus na vida dela, vendo alguma coisa dando errado na vida dela, as coisas não estão dando certo, não está indo para frente, ela diz para Deus: Deus, eu não aceito isso. A gente cobra de Deus. Do mesmo jeito que a gente cobra de Deus, Deus também Ele cobra da gente, igreja. Porque Deus é o que, igreja? Justiça. Sim ou não? Você sabe um Deus que é justo, um Deus de justiça. Então, porque se Ele é justo, igreja, do mesmo jeito que você cobra Deus, Deus também vai cobrar de você. É justiça. Ei, peraí, Deus não é mau, Deus não é ruim, Ele é poderoso, Ele não precisa de nada. Não, você prometeu. É justiça. Nós não somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, então nós temos que ser servos, prudentes, servos inteligentes, igreja. Como é que só eu posso prometer para Deus? Eu prometo, eu falo com Deus: Senhor, eu faço. Senhor, se o Senhor fizer, aí Deus faz. Não, eu cumprir para Deus, eu esqueço de Deus. Que justiça é essa que nós estamos vivendo? Como é que nós queremos as bênçãos de Deus, alcançar as bênçãos de Deus em nossa vida? Quer dizer que nós vamos viver sendo crente invejoso, de olhar para os sábios, aqueles que têm palavra diante de Deus, aqueles que cumprem sua voz diante de Deus, e ver a vida deles prosperando, e a gente vai dizer assim: mas eles nasceram para isso. Você também. Só que tem um problema, igreja. Vocês têm que ver o justo sendo justificado. E a palavra de Deus fala isso. Só que muitas vezes nós não estamos sendo justos com Deus. E como é que nós vamos ser justificados por Deus? Como é que nós queremos receber de Deus? Como é que a gente quer que as bênçãos de Deus joguem na nossa vida, que a gente alcance as promessas de Deus, que a Bíblia ela se cumpra na nossa vida, se a gente somos pessoas que não temos o que é palavra diante de Deus? E o que Deus ele quer de nós é que nós contemos nossa palavra e que nós sejamos justos, igreja, que aquilo que nós falamos diante de Deus, a missa é aquilo que você fala com Deus: Senhor, eu vou essa semana orar. Deus fala comigo também, igreja, também. Essa semana eu vou levantar a madrugada inteira para orar, Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu vou orar a semana toda. Deus dá uma bênção. Meu Deus, igreja, quer esquecer a oração, quer saber de nada, quer nada. A pessoa vai orar, não ora mais. Senhor, eu falei isso para o Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer. A vida da pessoa promete ter algo que ela sabe nem que vai fazer mesmo. Então, eu falei: eu vou fazer mesmo. E Deus já promete para Deus. Tem coisa que a gente é assim, igreja. Então, uma coisa a gente tem que aprender, que esses conselhos de Salomão para a nossa vida, vem trazendo para a minha vida, para a tua vida, é o que Deus, igreja, Ele quer que nós também cumprimos aquilo que nós fazemos. Não há concordância, porque é ligado na terra, é ligado no céu. Então, o que acontece é o quê? Nós somos homens falhos, pecadores.
Deus sabe disso, Ele sabe, mas Ele cumpre a promessa. Ele ligou no trono celestial. Ele fala: eu vou abençoar o meu filho, eu vou abençoar a minha filha. E na hora de a gente abençoar, dar para Deus, a gente não quer dar. Às vezes é simples, as coisas mais simples, igreja, para a casa de Deus, não vou. É algum empecilho, algum problema, algum isso, aquilo outro. Mas a gente promete a Deus: Senhor, nunca mais vou abandonar o Senhor. Não, Senhor, não vou te deixar. Senhor, não fico mais um dia sem a tua casa, porque a pessoa mais feliz. São coisas que parecem que são insignificantes para a gente, igreja, mas para Deus tem muita importância. Sabia disso? Para Deus tem muita importância. Aí ele diz assim, Ele não gosta, está no versículo 4, Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa que não cumprir. É melhor ficar quietinho. Às vezes a pessoa ouve a palavra, fica no Senhor, no Espírito, do que a pessoa chega na oração, pensa que engana Deus, né? E começa a fazer um marco de promessa para Deus. E não cumpre nenhuma delas. E diz assim: não deixe que as suas próprias palavras façam o quê? Pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote. Quem é o sacerdote? É o pastor da igreja. Ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Sabia que tem gente que às vezes ela vem no pastor e começa a falar com o pastor um monte de coisa. Pastor, minha vida está desse jeito, a minha situação está, estou assim, passando. Aí, quando Deus dá uma direção e fala para a pessoa aquilo que Deus manda falar, ela sempre fala: não é bem assim não, pastor, desculpa. Porque Salomão está dizendo assim, se você não prometer nada a Deus, ficar quieto, você nunca vai ter que dar desculpa. Porque o que mais tem é que dar desculpa. Quando Deus fala com ela, quando Deus cobra ela, quando Deus mostra o caminho, quando Deus está dizendo que está errada a tua decisão, ela quer dar desculpa. Ela vem sempre por desculpa. Não, pastor, não é isso. Não é. Então, a desculpa que ela dá para o homem, ela não está dando para o homem, porque a promessa e os conselhos não vêm do homem, vem de Deus. Ela está dando conselho para Deus. Por isso que a vida da pessoa se está o quê? É rio de águas embaixo. Aí diz assim, vai assim: para que faz assim você não terá que dizer ao sacerdote o que você queria dizer, não era bem aquilo, para que fazer Deus ficar irado com você, porque de deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho. É uma pergunta, Às vezes a gente, quando fala uma explicação dessa, que às vezes as igrejas falam para de Deus, para cada pessoa, mas Deus, igreja, entenda uma coisa: o nosso Deus é o Deus que abre porta, e é o Deus que fecha a porta, igreja. Eu já vi muita gente fazer voto com Deus e dizer: Senhor, se o Senhor me curar, eu nunca mais sair da tua presença. Eu já vi a pessoa não bate mesmo, igreja. Tu acha que Deus não vai querer? Quer a igreja. A pessoa é feliz? Não. Como tem pessoas que já foi curadas e já morreu na própria doença. Porque Jesus curou um homem e disse para o homem o quê? Cuida-se, para que essa enfermidade não volte pior. Quem falou foi quem? Foi apóstolo? Não. Foi Jesus que falou isso, igreja. Cuida. Então, isso acontece, às vezes a pessoa recebe de Deus: Senhor, na hora da maravilha eu estou bem de saúde pra caramba, estou aqui vivendo a vida, Deus curou, bem, Senhor, faz claro, mas Deus perdoou o pecado, tudo que a gente fala, eu vou lá gozar a vida lá e daqui a pouco, se der tempo, eu volto na igreja, se não der tempo também, Deus é misericordioso, vai se enganando com isso. E as pessoas muito se enganam com isso. Chega um tempo, igreja, e no melhor da vida que a pessoa está lá, da vida,
Aí acontece isso aqui, ó. Que está falando aqui, ó. Para que fazer Deus ficar irado com você. Tem pessoas que ela faz Deus ficar irado com ela, com as promessas, com a vida dela, com a situação, do jeito que ela se coloca, do jeito que ela se comporta. Ela devia que Deus se agraciasse com a vida dela, igual a Jó, igual a Davi, né? Aos outros filhos de Deus. Deus tem prazer na vida da pessoa. Ela faz, às vezes, ela faz Deus ter ira dela, igreja. Faz tanto conselho, tanto chamar atenção, é tanto voto, tanta promessa, tanta coisa que fala dentro de Deus, né? E tem gente que fala até contra Deus, sabia disso? Tem certo tipo de situação da vida, e tem pessoas que ela fala até contra Deus. Ela acha que Deus é o problema da vida dela. Amém? E a gente tem que estar muito atento sobre isso. E diz assim, ó, mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo que lhe disser, você deve temer a Deus. Temer a Deus. Tema o Senhor, em nome de Jesus. Filho, teme ao Senhor teu Deus. Porque Deus, Ele quer falar contigo nesta noite, para que a gente ande o quê? Vigilante daquilo que nós falamos, daquilo que nós colocamos, daquilo que nós prometemos a Deus, né? Que Deus, Ele quer o quê? Que nós cumprimos. Isso aqui não tem nada a ver com voto de dinheiro, né? Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, é a nossa vida, e é aquilo que nós falamos com Deus, quando nós colocamos dentro de Deus. Eu não sei o que você prometeu para Deus, eu não sei o que você falou para Deus, eu não sei, mas tu sabe o que você tem falado para Deus. Você sabe que nas tuas orações, no teu secreto, você tem falado com Deus. E muitas vezes Deus tem te honrado, mas você não tem honrado a Deus. É isso que Deus tem que falar, que é honra. Eu honro e te honro, e desonro aqueles que me desonram. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, né? Deus trouxe você nesta noite aqui para isso, igreja. Isso aqui é um conselho do rei Salomão, um dos homens que Deus levantou sábio para que, igreja? Deus a ele sabedoria, e ele deixou para a gente esses conselhos de vida, igreja. Alguém que viveu ali próximo de Deus, né? E que Deus deu a ele sabedoria para deixar as coisas para a gente, todo esse entendimento. Então, o que Deus ele fala para você, não haja como um tolo. Não prometa aquilo para Deus que você não possa cumprir. Por mais situação que você possa estar vivendo, eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, eu nem sei o que você pode passar daqui para frente, o que pode acontecer com você daqui para frente, qual a situação que você pode chegar. Eu não sei o porquê Deus vai fazer essa palavra para a nossa vida, mas Deus está dizendo para mim que você não prometa aquilo que você não vai cumprir, porque Ele é provedor. Ele é provedor. Deus Ele opera, igreja, na nossa vida. Ofereça a Ele sacrifício de adoração e louvor. Ofereça isso. Ofereça a Deus. Ofereça aí. Senhor, eu vim da tua casa para te adorar. Eu vim da tua casa para glorificar e exaltar o teu santo nome. Assim que eu vou viver na minha casa, no meio da minha família, na rua, vou falar do teu amor, mas não abra a tua boca, não prometa aquilo para Deus que você não vai cumprir. Porque em muitos momentos difíceis da nossa vida, igreja, são os piores momentos que a gente promete muitas coisas para Deus e depois o próprio Deus, igreja, Ele deixa a pessoa onde? No deserto. Por causa de quê? Não cumprir os votos de Deus. Não é voto de dinheiro não, porque muita igreja que usa essa palavra para botar um dinheiro no meio, amém? Não é nada disso, não é dinheiro não. Promessa de boca que a gente fala com Deus. E Deus, igreja, Ele é justiça. O que a gente promete para Deus, Ele quer que nós cumprimos para Ele, em nome de Jesus, amém? Que guarda essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus, Ele tenha falado grandiosamente, poderosamente nesta noite, no teu coração, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?